Bom, pessoal, esta é a primeira questão do ENAD que eu faço com o assunto hidrologia. É uma questão bem simples que trata do conceito de coeficiente de escoamento. Vamos lá? Bom, a questão diz: há uma precipitação uniforme intensa, e vocês podem ver no gráfico que é esta intensidade aqui de 120 milímetros por hora com a duração de 20 minutos. Tá? Ela ocorre em uma bacia hidrográfica, gerando um hidrograma de cheia triangular, que vocês podem ver em azul, cujo pico, né, a vazão de pico, a vazão máxima, é de 80 metros cúbicos por segundo. E o tempo de base, como vocês podem ver a base do triângulo aqui, ó, do hidrograma, 160 minutos. O tempo de pico, conforme vocês podem ver também, é 60 minutos, ou seja, toda a ascensão do hidrograma ocorre em 60 minutos. Aí a questão diz: se a área da bacia for 30 km², qual será o coeficiente de escoamento superficial, também conhecido como runoff? E aí ele dá as alternativas. Bom, mas o que é coeficiente de escoamento? Como é que a gente determina o coeficiente de escoamento? Se a gente observa o hidrograma e a chuva, ou a intensidade de chuva que o gerou, a gente vê que há dois volumes. E o coeficiente de escoamento é justamente a razão entre o volume escoado, que é o volume do hidrograma, tá? Como vocês estão vendo aí, sobre o volume precipitado, que é o volume destacado na cor avermelhada. Tá? Então, em azul, o volume escoado, em vermelho, o volume precipitado. Então, na verdade, eu tenho que calcular esses volumes. Como calculo esses volumes? Bom, no gráfico em que você tem nas abscissas o tempo e nas ordenadas um volume por hora ou lâmina por hora ou metros cúbicos por segundo, enfim, volume sobre o tempo ou lâmina ou altura de chuva sobre o tempo é pela área, tá? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, prestem atenção no seguinte: aí está um hidrograma genérico, tá? E temos que dar definição de vazão. Vazão é volume por tempo. Se eu pego uma faixa ΔT, eu tenho um volume ΔV correspondente e a vazão naquele ponto, naquele tempo t, onde eu peguei a faixa ΔT, ou DT, né? Desculpem, você tem que a vazão é dV dt. Ora, fazendo aí alguns rearranjos, a gente tem que dV é igual a Q vezes gt. Como é que eu determino então o volume? Integrando, e aí a gente tem que volume é a integral da vazão dt. Tá? Então, é o simples cálculo de área, que no nosso caso vai dar justamente no cálculo, vai resultar justamente no cálculo da área do triângulo para o volume escoado e na área do retângulo vermelho para o volume precipitado. Bom, o volume escoado, como é o volume do triângulo, é o tempo de base vezes a vazão de pico sobre 2. Tá? E aí, fazendo os cálculos, resulta em 384 mil metros cúbicos. Tá? Já o volume precipitado é a intensidade vezes a duração. Bom, mas intensidade vezes a duração vai me dar uma lâmina, uma altura. Eu tenho que multiplicar a altura pela área, que no caso é a área da bacia, tá? Para achar o volume. Veja, imagine a precipitação caindo uniformemente na bacia. Então você tem a área da base vezes a altura, dá um volume. Isso vem da geometria espacial elementar. Onde a área da base, no caso, é a bacia, e a altura é a lâmina d'água. Só que a lâmina é a intensidade vezes a duração, porque lá no gráfico a gente viu que ele dá intensidade.
lâmina por tempo. Então eu tenho que multiplicar pela duração da chuva para descobrir quanto é a lâmina. A intensidade, aí daí para frente é mudança de unidade, né? Eu tenho que transformar a intensidade em metros por segundo, a duração transformar também para segundos, porque no gráfico está em minutos. A área está em quilômetros quadrados, eu vou ter que transformar para metro quadrado. 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. 1 minuto, 60 segundos e assim sucessivamente. De maneira que, fazendo todas as transformações, intensidade com esse valor em metros por segundo. Tá? Olha ele aqui. A área aqui, em metros quadrados. Tá? Então, você consegue... e a duração em segundos, você consegue determinar o volume de 1.200.000 metros cúbicos. Ora, pela definição de coeficiente de escoamento, a gente então vai dividir 384.000 por 1.200.000 e vamos achar 0,32. De maneira que a alternativa correta é a letra D. Então é uma bacia provavelmente mais rural do que urbana, com coeficiente de escoamento baixo, assim, de 0,32. Certo? Obrigado então. Até mais.